Veja bem, gente, eu estava meditando aqui sobre uma palavra para a gente falar a respeito, e nós falamos sobre Lázaro, né? Sobre a morte dele, sobre estar preparado para, de repente, embora nesse plano espiritual, né? Quem está preparado, quem não está. No Evangelho de Lucas fala assim, né? Louco, louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tem se preparado? Para quem será? Ou seja, esta noite você vai morrer. Sua alma vai ser pedida. Quais são as suas obras? Para onde você vai? Nossa. Se porventura eu deito hoje para dormir e não acordo amanhã, para onde eu vou estar indo? Quais são as minhas obras? Por que a gente medita a respeito disso? Diz assim, exortação à vigilância. Jesus falando. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa para que fosse arrombada. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando Noé recebeu ali de Deus, começa a construir uma arca, com tantos côvados, comprimentos, com tantos compartimentos, assim, assado. Ele tão somente creu naquilo. Ele não balbuciou. Nossa, mas será? Por quê? Porque até então nem chovia. O primeiro sinal de chuva, de água caindo do céu foi o dilúvio. Não existia chuva sobre a face da terra. E onde ele construiu a arca, não era litoral. Não havia sinal de inundação. Aí pensa bem, se o cara não era um cara que cria realmente as coisas de Deus. Porque você está no meio do sertão, você está no meio do cerrado, onde só tem mata, vegetação, não tem sinal de água. Aí você recebe uma visão, começa a construir um navio gigante. Não. Mas ele não balbuciou. Ele creu naquilo. E levaram 40 anos para ele concluir essa obra. Ele pegava, cortava carvalho, árvores da espécie carvalho, e fazia, ia dar um dia de pregando, e eu creio que não existia fundição de ferro na época, consequentemente não existia parafuso nem ferro, então era tudo travado com travas de madeira, e ele passava betume para impermeabilizar as juntas de madeira. Agora todos eles lá que viam ele fazendo aquilo, caçoavam, tiravam sarro. Olha o louco lá, ó. Olha o lunático. O que ele está aprontando? É o que faziam. Quantas vezes eu, na minha ignorância,
Passava ainda quando pequeno, devia ter meus 8, 9, 10 anos de idade, pela Coronel Olívia Lima em Santo André, calçadão municipal, indo nas lojas americanas, Galuz e Picholé Calçados, com a minha família fazer compra. Eu via naquelas esquinas dos laguinhos, para onde vai para a igreja do Carmo, General Glicério, e o caramba, e via pessoas ali com uma caixa de som, o microfone, pregando a palavra de Deus em alta voz. Eu caçoava, o que esse louco está fazendo? Olha lá! E ainda tirava sarro. Um dia eu vou ter uma Brasília com adesivo, Cristo salva. E da mesma maneira faziam com Moisés, com Noé. Só que, do nada, começou a vir aquela chuva torrencial, tempestade. E o solo não permeava aquela água. Começou a subir. E ele já colocando as espécies, um casal de cada espécie dentro da arca. Imagina a cabeça dele. Um choque de ver aquilo tudo. Imagina aquela multidão de pessoas querendo entrar também, porque já estava começando a nadar, um monte afogando, criança, bebê afogando, tudo morrendo, boiando. E Deus colocou um anjo ali na porta, para que ele não abrisse a porta pela compaixão ao ser humano e deixasse entrar. Deus colocou um anjo ali e selou a porta da arca. E só ele e a família foram salvos. Os outros caçoaram. Agora, ninguém ali estava isento da verdade, mas preferiram não dar ouvidos à verdade. E do nada veio o dilúvio. E aí? Da mesma maneira fala na palavra de Deus. Se o dono da casa souber a hora que vier o ladrão, ele vai se manter ali vigilante, para que o ladrão não entre e roube a sua casa. Mas o ladrão ele vem sempre de surpresa. A pessoa não imagina que ele está vindo. E assim vai ser a vida do Filho do Homem. Assim vai ser a vida e o arrebatamento da igreja. Por que fala ali que uma vai estar na moinha, a outra vai subir? Um vai estar no campo, o outro vai subir. Porque quando Jesus vier, o arrebatamento da igreja vai ser assim. Aqueles que são salvos, vai ficar só a roupa no chão. É que nem agora, se Jesus voltar agora. Aí de repente vocês olham para frente, em nome de Jesus, nossa, cadê o Marcão? Cai só as roupas aqui no chão. Óculos, relógio. Aí você olha para o lado, cadê o Flávio? Nossa, cadê fulano? Ué, não entende o que aconteceu? Aí olha que cai a ficha. Fiquei desse jeito. Aí eu vou para a grande tribulação. E aí começa a acertar o negócio. Aquele que está em pé, veja. Permaneça em pé, não caia, porque ninguém sabe quando vai ser a vinda do Filho do Homem. A pessoa muitas vezes pode pensar assim, mas eu ainda sou novo, eu sou moleque, eu tenho 18 anos, 20 anos, eu quero curtir um pouco a vida, depois eu vou me consertar com Deus, vou me tornar um servo, um varão fervoroso. Depois, quantas pessoas morreram e não tiveram a salvação porque quiseram depois se acertar com Deus? Mas eu quero curtir mais um pouquinho. Só que chega uma hora que não dá mais tempo. Porque ninguém sabe até quando vai ser esse depois. A pessoa pode muito bem ter um infarto embaixo de um chuveiro. A pessoa pode muito bem, por causa de um motorista embriagado, se envolver num acidente e a óbito. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. Aí veja bem, ainda fala para nós aqui a palavra de Deus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Quem são as virgens? A igreja. Quem que é o noivo? É Jesus Cristo. 5
eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Lâmpada, é isso aqui, ó. Um candeeiro. Isso aqui representa uma lâmpada. E aqui dentro, e azeite. A combustão disso mantinha esse paviozinho que tem aqui dentro aceso. As prudentes tinham isso aqui no reservatório, que é aqui, ó, cheio de azeite. E o azeite molha o pavio e mantém a chama acesa. As sensatas estavam até a boca, cheinho, bonitinho. As insensatas tinham só um fundinho ali. Uma hora ia acabar. Não ia ser o suficiente. Porque estavam esperando o noivo. Aí veja bem. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o noivo sair ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Já está começando a apagar. Já está... Aí ela chacoalha um pouquinho, vira de ponta cabeça, molha o pavio, o negócio está apagando. Dá um pouquinho do azeite de vocês. A gente precisa da lâmpada acesa. Mas as prudentes responderam: não seja o caso de que nos falte a nós e também a vós. Ide antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para a celebração, para a festa, para o casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então aí, de repente, elas pediram ali o azeite, aí as sensatas falaram: não, vai e compra. Pode ser que falte para a gente, você também, eu não vou te dar e eu ficar assim, vai lá, se vira. E elas foram. Só que enquanto estavam fora, o noivo veio para o casamento. E a hora que chegou, foi recebido pelas prudentes. Aí abriu a porta, entraram para celebrar o casamento, a união, e fechou a porta. E aí, de repente, chegou as insensatas, as que panguaram. E bateu na porta, mas não foi aberta. O que traz para a gente essa parábola? Mantenha a sua lâmpada, a sua lamparina acesa. Porque você não sabe a hora que você vai morrer. Você não sabe a hora que Jesus Cristo volta. Se Ele voltar com você em vida. Você não sabe se a tua vida vai ser ceifada hoje. Não espere para buscar o azeite depois, curtir mais um pouco. Não espere para se consertar com Deus. Porque pode ser tarde. Se Ele vem hoje, se Ele vem buscar a igreja hoje, que somos nós somos a noiva. O que Ele vai falar para você? Não te conheço? Ou Ele vai falar: vamos para a glória? Porque Ele vai vir de surpresa. Ele pode muito bem piscar de olho agora, de repente, tum! Aí ele fala: nossa, mano. Ou você pode muito bem ir a óbito.
Hoje, amanhã, depois da manhã, sabe-se lá quando. Só que depois que você morreu, não tem como você consertar com Deus. Não tem depois que você morreu, você encher a tua lâmpada com azeite. Aí você vai esperar para o julgamento. E aí como é que vai ser? A hora que nós não estivermos mais vivos, a gente tem que ter a certeza da salvação. Foi o que a gente falou, o exemplo que eu dei do senhorzinho. Está chorando por quê? Estou indo com o pai. Vamos festejar. Foi o exemplo que eu dei da minha esposa. Imagina. Eu quero é mais que Deus me chama logo para não estar com ele. Aquele que tem a certeza, que é convicto da salvação dele. Quem não é, faça por onde? Conserta-se com Deus. A lamparina tem que estar cheia para que tenha salvação. Porque ninguém sabe a hora que ele vai vir. Não piscar de olho. De repente a gente acaba essa reunião, eu estou indo ali para o escritório, pum! Tem um treco caiu no chão. Quem pode ter a certeza, saber quando que vai morrer? Ninguém. E se isso acontecer, como é que eu estou com Deus? É individual a salvação. Ninguém pode te dar o azeite para a tua vida. É você que tem que dar. É você que tem que ter uma conduta correta. Orar e vigiar constantemente. O título é Exortação, opa, presta atenção, a vigilância. Para estar vigilante, estar prudente, é isso que fala para a gente. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Isso serve primeiramente para mim. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas para Deus?